Deixa eu te fazer uma pergunta que vai parecer absurda nos próximos 3 segundos. E se o problema que está destruindo o seu sono agora já tivesse sido resolvido? Não por você, não amanhã, não depois de muito esforço, mas por uma versão sua, no futuro, que já passou por isso, que já encontrou a saída, e que nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, está tentando te enviar a resposta. Soa loucura? Eu entendo. Sua mente racional acabou de levantar a mão e dizer: espera aí, mas antes de você descartar isso, deixa eu te perguntar uma coisa diferente. Você já teve uma intuição tão forte que parecia mais do que um palpite? Uma sensação no corpo que avisou antes que a lógica conseguisse explicar? Pensou em alguém e essa pessoa apareceu? Sonhou com algo e aquilo aconteceu? Se sim, de onde veio essa informação? O físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet passou décadas tentando responder exatamente essa pergunta. E o que ele encontrou é uma das ideias mais perturbadoras e ao mesmo tempo mais libertadoras que você vai encontrar. A teoria do desdobramento do tempo propõe que existe uma versão sua no futuro que já viveu o que você ainda está enfrentando. E essa versão, que ele chama de duplo, não está apenas existindo lá na frente. Ela está ativamente tentando se comunicar com você agora. Existe uma técnica para acessar essa comunicação. Uma técnica simples, que você pode usar hoje à noite. Mas antes de chegar lá, você precisa entender algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o tempo. Tudo que você aprendeu sobre o tempo está incompleto. Desde criança, te ensinaram a imaginar o tempo como uma linha. O passado fica para trás. O futuro fica na frente. E você está aqui no meio, no presente, caminhando em uma única direção. Parece óbvio, parece inegável. Mas e se essa linha fosse uma simplificação grosseira da realidade? E se o tempo não fosse uma linha, mas uma estrutura? Uma arquitetura muito mais complexa, onde passado e futuro não são separados, mas estão constantemente se tocando? A teoria de Garnier propõe exatamente isso. Você não vive apenas no presente. Você vive simultaneamente entre correntes. O passado ainda existe como informação ativa. O futuro já existe como potencial real. E o presente, esse instante que você experimenta agora, não é o criador solitário do que vem a seguir. O presente é um ponto de encontro. É onde duas correntes de tempo se tocam. A corrente que vem do passado trazendo memória, padrão e identidade. E a corrente que vem do futuro trazendo possibilidade, solução e informação. Repete isso mentalmente por um segundo. O tempo não é uma linha, é uma estrutura desdobrada, e você está no centro dela. E aqui está a frase que vai te acompanhar até o final desse vídeo. O presente não cria o futuro sozinho. Ele também recebe informações dele. Isso muda absolutamente tudo. Se o futuro envia informações para o presente, como essa comunicação acontece? Garnier descreve momentos específicos onde essa troca se torna possível. Ele chama esses momentos de aberturas temporais. Pensa assim: o tempo, como uma estrutura, tem pontos de permeabilidade. Momentos onde a separação entre presente e futuro fica mais fina, onde informações conseguem atravessar. E o que surge nessas aberturas? Intuições que chegam sem motivo aparente. Pressentimentos que se provam corretos. Respostas que aparecem antes das perguntas serem formuladas completamente. Sensações no corpo que avisam antes que a mente processe. Essas não são falhas do sistema nervoso. Não são coincidências. Não são superstição. São dados, informações reais, chegando de uma linha temporal onde o seu problema já foi resolvido. E o exemplo mais comum que você provavelmente já viveu, você pensa em uma pessoa específica, alguém que não vem à sua cabeça há semanas. De repente, sem contexto nenhum, o nome ou o rosto dessa pessoa aparece na sua mente. Segundos depois, o telefone toca.
é exatamente essa pessoa. A maioria das pessoas ri nervosa e diz, que coincidência. Garnier diria, não foi coincidência nenhuma, foi uma abertura temporal. Foi informação do futuro, um futuro de segundos, chegando antes do evento. Aqui está o problema real. Se o futuro está constantemente tentando se comunicar com o presente, por que a maioria das pessoas vive como se estivesse completamente cega a isso? A resposta é simples e desconfortável, porque ninguém ensinou a prestar atenção. Vivemos em uma cultura que valoriza quase exclusivamente o racional, o lógico, o demonstrável. Intuições são descartadas como achismo. Pressentimentos são tratados como fraqueza emocional. Sonhos são ignorados como ruído aleatório do cérebro. E o resultado disso? As pessoas vivem futuros automáticos. O que é um futuro automático? É um futuro que você não escolheu conscientemente. Um futuro que foi escolhido por padrões repetidos, por crenças não questionadas, por informações de linhas temporais que você nem sabe que está sintonizando. Pensa como um rádio que você deixou ligado em uma frequência sem perceber. A música toca. Você acha que é sua escolha, mas você nem escolheu a estação. E aqui está a frase mais assustadora da teoria. Quando você não escolhe o futuro, algum futuro escolhe você. Não é metáfora, é mecânica temporal. Isso nos leva a um dos conceitos mais profundos e perturbadores que Garnier apresenta. Você já se perguntou por que repete os mesmos padrões? O mesmo tipo de relacionamento que começa bem e termina mal? A mesma crise financeira que aparece quando parecia estar resolvida? O mesmo padrão emocional que você jura ter superado e que volta na próxima situação de pressão? A resposta convencional seria trauma, condicionamento, falta de autoconhecimento. Garnier propõe uma camada adicional. Segundo ele, muitas das nossas crenças mais arraigadas, nossos padrões sociais mais automáticos, nossos hábitos mais difíceis de quebrar, podem ser simplesmente informações vindas de futuros já programados. Futuros que continuam existindo porque ninguém os interrompeu. Linhas temporais repetindo o mesmo ciclo porque nenhuma consciência entrou para alterar a trajetória. E sem perceber, você sintoniza essas frequências. Você absorve as informações e você repete. Relacionamentos iguais com pessoas diferentes. Crises financeiras com roupagens diferentes, conflitos emocionais com novos personagens, mas o mesmo roteiro. Não é fraqueza, não é falha de caráter, é falta de consciência temporal. É viver como marionete de um futuro que você nunca parou para questionar. Então, o que é liberdade de verdade dentro dessa teoria? Não é fazer o que quiser, não é eliminar todas as restrições, não é ter controle absoluto sobre tudo. A verdadeira liberdade, segundo o desdobramento do tempo, é algo muito mais específico e muito mais poderoso. É escolher qual futuro alimentar. Pensa nisso. Cada pensamento que você tem agora não é apenas um evento mental isolado. Ele é uma escolha de frequência. Ele fortalece uma linha temporal e enfraquece outra. Cada decisão que você toma, mesmo as pequenas, mesmo as que parecem insignificantes, está ajustando a estrutura temporal ao seu redor. Você está sintonizando futuros o tempo inteiro. A questão é, você está fazendo isso conscientemente? Quando você age a partir do medo, você fortalece linhas temporais construídas sobre medo. Quando você age a partir da clareza, mesmo sem certeza, você fortalece linhas temporais onde a clareza já encontrou seu caminho. Isso não é pensamento positivo superficial, é física temporal aplicada. E a consequência prática é devastadoramente simples. Você tem mais poder sobre o seu futuro do que imagina. Mas não da forma que te ensinaram, não pelo esforço bruto, não pelo controle obsessivo, não pela vontade de ferro, pelo que você escolhe sintonizar.
Antes de continuar, preciso desmantelar uma crença que provavelmente está travando você. Intuição não é palpite, não é emoção disfarçada de sabedoria. Não é seu subconsciente jogando dados aleatórios e chamando de inspiração. Dentro da teoria do desdobramento do tempo, a intuição tem uma definição muito precisa. É informação do futuro chegando antes do evento. Não é o cérebro inventando, é o cérebro traduzindo. Existe uma diferença fundamental entre essas duas coisas. Quando o cérebro inventa, ele usa o que já sabe e recombina. O resultado é sempre uma variação do passado. Mas quando uma intuição genuína chega, ela traz algo diferente. Uma qualidade específica. Uma clareza que não veio de um processo de raciocínio. Uma certeza que não consegue ser totalmente explicada, mas que o corpo sente como real. E Garnier argumenta que é exatamente isso que está acontecendo. Uma informação de uma linha temporal futura atravessa uma abertura temporal e chega até você. Não como dado bruto, não como um arquivo digital, mas como sensação, como imagem, como certeza inexplicável. Seu cérebro não criou aquilo. Ele apenas recebeu, filtrou e apresentou da forma que conseguia processar. Isso nos leva a uma reconfiguração completa de como entendemos o cérebro. A visão dominante na neurociência convencional é que o cérebro é um gerador. Ele produz pensamentos, cria percepções, fabrica consciência a partir de processos eletroquímicos. Mas e se essa visão estiver incompleta? E se o cérebro for, antes de tudo, um receptor, um tradutor, um organizador de informações que chegam de múltiplas fontes, incluindo fontes temporais que ainda não aconteceram no seu tempo pessoal? Garnier propõe exatamente isso. O cérebro funciona como um equipamento de tradução. Ele capta sinais de outras linhas temporais e os converte em linguagem que a mente consciente consegue processar. Daí vêm as ideias repentinas que aparecem no banho. As soluções que surgem quando você para de pensar no problema. A criatividade que explode justamente quando você relaxa o controle. Não é magia, é mecânica. O cérebro captou uma informação de uma linha temporal onde o problema já foi resolvido. Ele traduziu isso. E você experienciou como uma ideia brilhante que parece ter vindo do nada. Ela não veio do nada, ela veio do futuro. Agora vamos ampliar esse zoom, porque esse fenômeno não acontece apenas no nível individual. Acontece coletivamente. Sociedades inteiras podem viver futuros automáticos. Nações inteiras podem estar sintonizadas em linhas temporais de repetição sem nenhuma consciência disso. Por que guerras continuam acontecendo quando toda geração jura que vai ser diferente? Por que crises econômicas se repetem em ciclos quase previsíveis, mesmo quando os instrumentos e os personagens mudam? Por que conflitos regionais que parecem resolvidos ressurgem décadas depois com uma intensidade renovada? A resposta convencional: natureza humana, política, recursos escassos. A resposta de Garnier: falta de consciência temporal coletiva, civilizações inteiras sintonizadas em futuros automáticos. Gerações absorvendo informações de linhas temporais de conflito sem nunca parar para questionar que futuro estão alimentando. Sem nunca perguntar, isso que estou perpetuando foi uma escolha consciente ou é apenas o ciclo se repetindo? Não é destino. Destino implica uma força externa determinando o resultado. Isso é mecânica. É o resultado de nenhuma consciência entrar para alterar a trajetória. E assim como no nível individual, a solução também existe no nível coletivo. Mas começa sempre da mesma forma, com uma consciência individual que para, percebe e escolhe diferente. Vamos falar dos sinais que provavelmente você já recebeu, mas não sabia identificar. Dentro do desdobramento do tempo,
Existem formas específicas pelas quais a comunicação entre linhas temporais se manifesta na experiência cotidiana. Os sonhos são uma delas. Não todos os sonhos, não toda noite, mas sonhos que carregam uma qualidade diferente, aqueles que você acorda e ainda sente no corpo, que não se apagam com o café da manhã, que trazem imagens, símbolos ou situações que parecem importantes, mas que você não consegue explicar. Segundo Garnier, esses sonhos podem ser literalmente transmissões, informações de linhas temporais sendo processadas e apresentadas pela mente em linguagem simbólica. As coincidências também. Esse encontro inesperado com uma pessoa que trazia exatamente a informação que você precisava. Essa música que tocou no exato momento em que você estava pensando no tema que ela aborda. Esse livro que caiu da estante aberto na página certa. Você pode chamar de acaso. Garnier chama de sincronicidade temporal. Uma linha temporal ajustando o seu caminho. E as ideias que surgem do nada, no meio de uma conversa, ao acordar, na beira do sono. Há aquelas ideias que chegam com uma nitidez fora do comum e que você sente que precisa registrar antes de esquecer. Tudo isso pode ser mensagem do duplo, não como conceito místico, como mecanismo de comunicação temporal. Agora chegamos ao segundo grande pilar da teoria. E esse pilar é algo que você faz toda noite sem saber que é tão poderoso. Segundo Garnier, o momento mais importante de toda a comunicação entre você e o seu duplo acontece durante o sono paradoxal, o que a ciência convencional chama de fase REM. Isso não é coincidência, é design. Durante o sono REM acontece algo extraordinário. O cérebro fica mais ativo do que em muitos estados de vigília, enquanto o corpo está completamente imóvel, desconectado do movimento, mas com a atividade mental no pico. A ciência convencional chama isso de consolidação de memória, processamento emocional, reorganização de experiências. Garnier vai mais longe. Ele propõe que nesse estado específico ocorre uma reorganização de informações temporais, que o corpo energético, a parte de você que existe além do físico imediato, tem liberdade de movimento que não tem durante a vigília. E é nesse espaço que a comunicação com o duplo se torna mais clara, mais direta, mais eficiente. Não é coincidência que as maiores revelações da história humana chegaram em sonhos. Não é coincidência que cientistas e artistas relatam que soluções para problemas complexos apareceram durante o sono. Era o duplo trabalhando. Então, o que exatamente ocorre enquanto você dorme? Dentro do desdobramento do tempo, o sono não é apenas descanso, é uma operação ativa. O corpo dorme. Mas uma parte de você, o que Garnier chama de corpo energético ou duplo, não está limitado pelas mesmas restrições do espaço e do tempo físico. Durante o sono, esse duplo tem liberdade de movimento entre linhas temporais. Ele acessa futuros possíveis, explora cenários, coleta informações sobre o que funciona e o que não funciona nas diferentes trajetórias disponíveis. E então o cérebro, que continua ativo durante o REM, reorganiza tudo isso, processa as informações coletadas, tenta converter dados de múltiplas linhas temporais em padrões úteis para a mente consciente. O resultado disso, quando você acorda, pode ser uma clareza inexplicável sobre uma decisão, uma solução para um problema que estava travado, uma sensação de que algo mudou, mesmo sem saber dizer o quê. Não é aleatório. É o resultado de uma operação que aconteceu enquanto você dormia. Garnier faz uma afirmação que parece simples demais para ser verdadeira. A solução para muitos dos seus problemas mais difíceis é simplesmente dormir. Não fugir, não desistir. Dormir. Por quê? Porque quando você dorme, o ego para.
Pensa bem no que isso significa. O ego é o gestor da sua mente consciente. Ele tem uma perspectiva, ele tem preferências, ele tem medos. E quando um problema aparece, o ego imediatamente começa a trabalhar com as ferramentas que tem. Análise, comparação com experiências passadas, projeção de cenários. O problema é que o ego está limitado ao que já sabe. E muitas vezes, o que já sabe não é suficiente para resolver o que está na frente. Quando você dorme, o ego para de tentar. E esse espaço que se abre permite que o duplo atue, que as informações de futuros onde o problema já foi resolvido possam chegar sem o filtro do ego bloqueando, descartando ou distorcendo. Você já viveu isso. O problema que parecia impossível na noite anterior, de repente parece manejável de manhã. A decisão que estava travada de repente fica clara depois de uma boa noite de sono. A solução que não aparecia durante horas de análise intensa surge em 2 minutos após acordar. Não foi o descanso, foi o duplo trabalhando. Agora, chegamos na ideia mais contraintuitiva da teoria inteira. E provavelmente a mais difícil de aceitar para a mente ocidental moderna. Para acessar o duplo de forma eficiente, você precisa não querer nada. Espera, deixa eu reformular. Não se trata de apatia. Não se trata de não ter objetivos ou de fingir que os problemas não existem. É mais preciso do que isso. Para fazer o pedido ao duplo, você precisa estar em um estado onde o desejo intenso, a ansiedade sobre o resultado, o controle sobre como as coisas vão se resolver, foram colocados de lado. Por quê? Porque o desejo intenso, aquele desejo carregado de ansiedade, de urgência, de medo de não conseguir, é uma expressão do ego. E o ego, como já vimos, está operando a partir de informações do passado e de futuros automáticos. Quando você quer algo com desespero, você está essencialmente sintonizando a frequência da falta, do problema não resolvido, do futuro onde as coisas não deram certo. E sintonizar essa frequência fortalece exatamente essa linha temporal. Paradoxal? Completamente. Mas pensa, quantas vezes você forçou uma solução com toda a sua vontade e ela não veio? E quantas vezes a solução apareceu justamente quando você parou de tentar e respirou? Não foi acidente, foi mecânica temporal. Então, qual é o estado correto para se comunicar com o duplo? Garnier chama de vazio consciente. Não é meditação no sentido convencional, necessariamente. Não é esvaziar a mente completamente, nem tentar forçar um estado alterado de consciência. É algo mais específico e mais acessível. É um estado de presença calma sem agenda. Você existe. Você está aqui. Você reconhece o problema ou a questão. E então, você solta a necessidade de controlar como a resposta vai chegar. Quando esse estado é atingido, algo interessante acontece. A mente para de correr em círculos. O corpo relaxa de uma forma diferente do simples cansaço. E nesse espaço de abertura, a intuição aparece, não como uma ideia forçada, como uma chegada, uma clareza que simplesmente está lá quando você para de bloqueá-la. Esse estado é o portal. É através dele que o pedido ao duplo é feito. É nele que as aberturas temporais se expandem. E a boa notícia, você não precisa de anos de prática espiritual para acessá-lo. Você precisa de intenção, de relaxamento genuíno e de confiança suficiente para soltar o controle por alguns minutos. Agora vamos falar de algo que a ciência convencional já documentou e que Garnier usa como evidência da sua teoria. Existem experimentos sobre antecipação fisiológica que produziram resultados que desafiam a visão linear do tempo. Um dos mais conhecidos, pesquisadores expuseram participantes a uma série de imagens neutras e imagens de alto impacto emocional, mostradas em ordem aleatória. Os participantes não sabiam qual imagem estava vindo. O resultado foi perturbador.
O corpo dos participantes, medido através de resposta galvânica da pele, frequência cardíaca e dilatação das pupilas, reagia antes das imagens de alto impacto aparecerem. Segundos antes, com antecedência suficiente para não ser explicada por qualquer processamento cognitivo consciente. O corpo sabia, antes de saber. Esses experimentos foram replicados em múltiplos laboratórios independentes e os resultados se mantiveram consistentes. O organismo humano demonstra capacidade de antecipar eventos futuros de forma fisiológica mensurável. A interpretação convencional ainda luta para enquadrar isso em modelos existentes. Garnier tem uma resposta direta. O corpo está recebendo informações de uma linha temporal futura. Está respondendo antes porque, em um nível mais profundo da realidade, o evento já aconteceu. O corpo não mente. Ele está conectado a camadas da realidade que a mente consciente ainda não aprendeu a acessar diretamente. Vamos pausar aqui por um momento para absorver o que isso implica completamente. O futuro não é um vazio esperando ser preenchido. Não é uma página em branco que o presente vai escrever. O futuro é uma estrutura ativa. Ele envia informações. Agora, enquanto você assiste isso, enquanto você respira, enquanto você existe nesse exato ponto do espaço-tempo, futuros possíveis estão constantemente enviando sinais para o presente. Futuros onde diferentes versões da sua vida já se desenvolveram, estão transmitindo informações sobre o que funciona, o que não funciona, o que leva para onde. E você capta isso. Através de emoção, aquela contração ou expansão que você sente quando considera uma decisão. Através do corpo, aquela tensão nos ombros quando algo está errado, aquela leveza no peito quando algo está certo. Através de sensação, aquele saber que não consegue ser verbalizado, mas que está lá. Através de intuição, aquela informação que chega antes da lógica. Você é um receptor temporal muito mais sofisticado do que imagina. A questão não é se o futuro está te enviando informações. Ele está. A questão é se você tem os canais abertos para receber. Isso não é abstrato. Está acontecendo na sua vida hoje. Você está dirigindo e, sem nenhuma razão aparente, reduz a velocidade. Segundos depois, um carro fecha o seu de forma inesperada. Se você não tivesse reduzido, o acidente seria inevitável. Por que você reduziu? Você não viu o perigo. Não havia sinal lógico, mas algo, uma sensação, uma voz quieta, um impulso te fez desacelerar. Isso foi informação antecipativa. Você está em uma reunião, ouvindo uma proposta que parece perfeita no papel, e sente algo que não consegue nomear, uma leve inquietação, uma hesitação interna. E mesmo com todos os indicadores racionais positivos, você decide não assinar. Meses depois, a proposta revela problemas que não estavam visíveis no momento. Você escapou. Por quê? Porque seu corpo estava recebendo informações de um futuro onde você assinou e viu os resultados. E aquela ideia que surgiu no meio da madrugada, completamente fora de contexto, uma solução para um problema que você nem estava pensando conscientemente, tão clara, tão específica, tão completa, que você precisou se levantar para anotar. De onde veio? Não do passado. O passado não tinha essa solução. Você já teria encontrado. Veio do futuro, de uma linha temporal onde o problema foi resolvido exatamente dessa forma. Tudo isso é antecipação temporal em ação. No dia a dia, na sua vida, agora, chegou o momento que você estava esperando. A técnica para se comunicar conscientemente com o seu duplo, para fazer pedidos e receber informações de futuros onde seus problemas já estão resolvidos, é simples. Não exige iniciação, não exige prática espiritual avançada, não exige nada que você não tenha. O primeiro passo é relaxar antes de dormir.
não é se jogar na cama depois de rolagem de redes sociais. É criar um espaço real de transição, diminuir a intensidade do dia, deixar o corpo começar a soltar, respirar com mais atenção, perceber as tensões e deixá-las ir. Esse relaxamento não é protocolo opcional, é a condição necessária para o que vem a seguir. O segundo passo é acalmar a mente. Diferente do relaxamento do corpo, esse passo é sobre a qualidade do pensamento. A mente que vai fazer o pedido precisa estar quieta, não ausente, quieta, presente, mas sem agitação. Você pode usar respiração consciente, pode usar o simples ato de focar no escuro por trás das pálpebras. Pode usar qualquer coisa que você já sabe que te traz a esse estado de presença calma. O critério é simples. Se você ainda está mentalmente resolvendo problemas, ainda está no ego. Espera um pouco mais. O terceiro passo é formular uma pergunta clara. Não um desejo, não um pedido carregado de ansiedade. Uma pergunta clara e específica, feita a partir do estado de vazio consciente que você acabou de criar. E o exemplo que Garnier oferece tem uma estrutura muito específica, duplo. Mostre o futuro onde essa situação já está resolvida. Repara na estrutura. Você não está pedindo que ele resolva. Você está pedindo para ver, para receber a informação de um futuro onde a resolução já existe. Você pode adaptar para a sua situação específica. O importante é que o pedido reconhece que a solução já existe em alguma linha temporal e que você está abrindo espaço para receber a informação sobre ela. Aqui está um detalhe da técnica que parece trivial, mas que Garnier aborda com seriedade. Beber água antes de dormir, depois de fazer o pedido. Sim, água comum. Dentro da teoria, a água não é apenas hidratação. A água é um condutor, um suporte físico para a troca de informações em diferentes estados de energia. O corpo humano é majoritariamente água. E essa água, segundo Garnier, funciona como meio de transmissão para as informações que chegam durante o sono. Beber água com intenção, não mecanicamente, mas com a consciência de que você está preparando o sistema para a comunicação que vai acontecer, funciona como uma ativação física do processo. Na prática, beba um copo de água depois do pedido, antes de dormir, com calma, com presença. Simples assim. O pedido foi feito. A água foi bebida. Agora o quê? Agora vem a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Não repetir, não controlar. Simplesmente dormir. Não repita o pedido mentalmente enquanto tenta dormir. Não fique analisando se fez certo. Não tente forçar a resposta a aparecer. O ego vai querer fazer exatamente isso, vai querer garantir que funcionou, vai querer monitorar o processo, vai querer estar no controle. Mas lembra do princípio central. O desejo intenso e o controle são exatamente o que bloqueia a comunicação. Você fez o pedido, agora solta. E durante o sono, enquanto o ego descansa, o duplo trabalha. Ele navega pelas linhas temporais disponíveis, coleta as informações relevantes, começa a ajustar a sua trajetória de formas que você ainda não consegue perceber conscientemente. O sono agora não é apenas descanso, é trabalho ativo, é colaboração entre você e a versão futura de você que já encontrou o caminho. Na manhã seguinte, você pode esperar algo diferente. Não necessariamente uma resposta verbal clara caindo do céu. Não necessariamente um sonho explícito com instruções detalhadas. Os sinais são mais sutis e mais confiáveis do que isso. Uma sensação de leveza que você não consegue justificar. Uma clareza mental sobre uma decisão que estava travada. Uma ideia que aparece enquanto você escova os dentes, que se encaixa perfeitamente no problema que você colocou. Uma vontade de ligar para alguém específico, sem razão aparente, e quando você liga, a conversa traz exatamente o que você precisava. Ou simplesmente uma calma.
Uma certeza quieta de que as coisas vão se resolver, sem ainda saber como. Segundo Garnier, esses são ajustes de linha temporal. O duplo operou. As informações chegaram e agora a realidade ao seu redor começa a se reorganizar para alinhar com o futuro que foi solicitado. Fique atento aos próximos dias, às coincidências que parecem suspeitamente úteis, às portas que se abrem sem que você force, às soluções que chegam de direções que você não havia considerado. Esses não são acidentes, são respostas. E aqui chegamos em um ponto que separa quem experimenta isso com resultados de quem experimenta e descarta. Confiança, não fé cega. Não ingenuidade. Confiança baseada em uma compreensão. Existe uma versão sua que já viveu além desse momento, que já enfrentou o que você está enfrentando agora, que já encontrou o caminho para outra margem. Essa versão existe, ela está do outro lado do tempo. E ela tem uma relação com você que vai além da lógica convencional, porque você é ela em uma linha temporal diferente. O erro mais comum é fazer o pedido e no dia seguinte já estar questionando, já estar controlando, já estar tentando resolver sozinho com o mesmo conjunto de ferramentas que criou o problema. Garnier é direto sobre isso. Tentar controlar o resultado é exatamente o que cancela o processo. Você já deu o passo mais importante. Reconheceu que existe uma solução numa linha temporal futura, pediu para receber essa informação e criou as condições para que ela chegasse. Agora sua tarefa é diferente, é permanecer aberto, agir quando a ação se mostrar clara, não agir quando a ação ainda não está clara, e confiar que o processo está acontecendo mesmo quando você não consegue ver. Isso não é passividade. É uma forma muito mais sofisticada de colaboração com a sua própria existência no tempo. Chegamos ao final. Mas o final desse vídeo é, na verdade, um começo. Ao longo desse conteúdo, você conheceu uma ideia que muda completamente a relação com o tempo, com as escolhas, com os problemas e com a realidade que você habita. O tempo não é uma linha onde você empurra o futuro a partir do presente. É uma estrutura onde passado, presente e futuro estão em constante diálogo. E você está no centro de um sistema de comunicação muito mais rico do que te ensinaram. Existe uma versão sua que já viveu além desse momento difícil, que já encontrou a resposta para a pergunta que te mantém acordado, que já atravessou a situação que parece impossível agora e chegou no outro lado intacta, ou melhor, transformada. Essa versão não está esperando em um futuro distante e inacessível. Ela está tentando te enviar informações agora, através das intuições que você descarta, através dos sonhos que você ignora, através das coincidências que você chama de sorte, através das ideias que chegam no silêncio quando o ego finalmente para. Talvez o futuro não esteja esperando você chegar até ele. Talvez ele já esteja, há muito tempo, tentando te encontrar. E a única pergunta que resta, a mais simples e ao mesmo tempo a mais profunda que você vai encontrar hoje, é esta. Você está ouvindo?